Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. A fuga da Matrix e a comunicação por ideias. É necessário que a gente esteja antenado com o fato de que trazemos aqui na verdade, algo guardado por uma tradição antiga que visa despertar no ser humano aquilo que lá no Bhagavad Gita, o épico hindu, é chamado de supermente, e que hoje nós chamamos de esotericamente, no sentido do conhecimento, da tradição esotérica ocidental, cristianismo esotérico, podemos falar assim, e as outras tradições também. Mente abstrata. A supermente é também a mente abstrata, se nós considerarmos que a mente concreta é essa que nos permite mensurar, medir as coisas, pegar informações que estão na memória, trazer para frente. E, infelizmente, quando nós exclusivamente, e é esse o sentido escolástico, né? As escolas já há centenas de anos estão incentivando só que as pessoas façam esse tipo de trabalho mental, que é deixar as coisas na memória e trazer para frente, usar as coisas que estão na memória, que é o famoso preconceito, né, para poder ler as coisas que estão sendo, às vezes, apresentadas ali, ou percebidas, ou vivenciadas, né, com frescor poderosíssimo, mas a gente insiste em produzir uma narrativa, né, um clichê, enquadrar a coisa dentro de um padrão, exatamente para que não haja nenhuma revelação daquilo que não pode ser revelado, não pode ser contado. E o que precise, mereça ou deva ser contado no sentido de fuga da Matrix não é contado dessa forma. É evidente que usamos palavras, usamos símbolos, signos, igual o próprio filme, o Matrix, o Matrix está recheado, e falamos de coisas que estão dentro da nossa cultura, como a ciência do Sun, depois do teoria geral, teoria específica, depois geral, e depois dos físicos teóricos, e aí tem uns grandes no meio desses caras, por exemplo, Fritjof Capra, e depois agora o Scuon, né, o Fritjof Scuon, os caras questionando os limites aí, ou as próprias teorias, o estruturante da física contemporânea, e mostrando que lá atrás o Capra publicou, se não me engano, em 79, no Brasil em 86, o tal da física. Depois ele publicou o ponto de mutação. Foi antes ou foi depois um e outro, mas... E aí ele está justificando ali, mostrando nas fórmulas, né, que tem uma coisa que, né, nas tradições é chamado de divino e tal, de excelente, de luminoso, de original, de perfeito. E que é o tal. E que a física aproxima disso, se olhar nessa direção de aproximação, evidentemente. E tem gente olhando, como é o caso desses dois. E muitos outros, né, hoje em dia, questionando e propondo, e a física teórica tem avançado muito, então às vezes a gente usa no sentido cultural, né, palavras que vêm desse universo e também ideias que vêm desse universo, da maneira que são publicadas, da maneira que nós entendemos, e também do campo da arte, né, principalmente a questão da vivência, de estar presente naquela experiência e sorvendo e absorvendo, né, os resultados, no sentido de uma leitura que não seja meramente e tão somente racionalística ou racional,
mas que seja uma leitura e um resultado de leitura mais amplo, né, com o nosso ser inteiro. Ser esse que não é nenhum macaco pensante. O macaco pensa lá do jeito dele lá, nós pensamos do nosso jeito, mas precisamos pensar. E pensar não é raciocinar. Raciocinar é um dos elementos do pensamento. E o próprio pensar é, sim, um elemento importantíssimo e elevado do leque, né, de elementos mentais, mas precisamos, de fato, exercitar esses atributos. E o canal para se lidar com as ideias de fuga da Matrix é exatamente o que podemos chamar de comunicação por ideias. E comunicação por ideias é também chamado em um genérico de telepatia, né? A ideia de que se possa alcançar o outro de uma maneira íntima na comunicação é chamado telepatia. E como há inúmeros tipos de telepatias e de qualidades telepáticas, na verdade, tudo o que fazemos está recheado de telepatia. E tudo que fazemos em comunicação também, e evidentemente, porque a capacidade que se tem de projetar na mente do outro, né, uma intenção, aquela coisa de decodificador, né, o que recebe, codificador, o que envia, e a mensagem que é o produto que está sendo informacional, né, levado para lá, trazido para cá. E os resultados disso, né, que é a comunicação, onde nós presumimos que o outro está nos falando aquilo que ele falou e quase sempre a gente não confere, não tem um olho no olho. Eu tive uma experiência bonita outro dia em Belém do Pará, com uma pessoa que citarei aqui com muito carinho, que é a Vlad, uma artista, e dirige, e monta, e cria, e produz, e uma heroína, né, lá de Belém. Teatro do Desassossego, eu vi lá um espetáculo, e na porta, conversando com a Vlad, ela falou uma coisa assim, e eu olhei nos olhos e confirmei com ela que o que ela falou foi o que eu entendi. Ela falou: o tempo aqui em Belém é diferente. E eu falei: ó, normalmente nós chamamos de tempo o clima. Olha onde a coisa chegou, né? No sentido comum, nós chamamos de tempo o clima, mas você está falando do tempo mesmo. Ela falou: estou falando do tempo, o tempo. E de fato você sente assim que você está dentro de um campo energético regional completamente diferente. E essas bolhas energéticas de tempo, os antigos a chamaram de egrégora, de maneira que a Belém brasileira ela tem uma egrégora muito poderosa nesse sentido. São Paulo tem, no sentido de uma megapolis, o Rio de Janeiro, no sentido de uma polis cultural muito poderosa, e por aí vai. Mas a questão do tempo e a questão da comunicação por ideias, elas vão se casar no sentido de que o tempo da Matrix é o tempo natural dos homens, vamos dizer assim. Há um tempo dos animais, os nossos irmãozinhos, que estão vindo, sim, nessa escala, dos vegetais que estão vindo atrás deles e dos minerais, por sua vez, seguindo essa escadinha, essa trilha. Eles estão, naturalmente, em um tempo harmônico. Exatamente, porque eles não sofrem essa massificação cultural, né? Ninguém pega um cachorro que ele já tem 6 meses, mete ele numa escola, põe ele sentado num banquinho, põe um quadro lá na frente, manda ele ficar com a coluna certinha, com as 2 mãos na pontinha da cadeira, segurando lá um cilindro lá com uma mina de carvão no meio, olhando para o quadro e repetindo as orações, né?
Ninguém faz isso lá com os animais, graças, né, a uma harmonia fundamental das coisas, né. Mas já estão adotando, né, já tem agora o tutor de pet, né, e tal, não é mais um irmãozinho, o cachorrinho ele não é, ele é agora e aí é um negócio cultural esquisito, né, que o ser humano passa, é necessário para a sua sobrevivência, nasceu, ó, você já vai receber o nome, tá, você já nasceu, você já tem família, a família já tem aqui, ó, é o endereço, aqui, o paraquedas desceu aqui nesse lugar, está cercado, é nosso. Pá, você está nascendo aqui, ó, seus amigos, lá inimigos, aqueles que você não conhece, cuidado. E aí, a cultura necessária para o aleitamento materno, né? Ela vira um negócio assim, e dentro dessa bolha que é a egrégora daquela cidade que tem essa conotação de tempo próprio, aonde a cidade que eu citei tem um tempo iluminado, né, fechando essa questão. E aí a comunicação por ideias, ela é um atalho acessível, evidentemente, às mentes de seres que, independente da idade, mas que já ouvindo algo da centelha universal no seu coração, despertaram na sua bagagem a capacidade de perceber que existe essa forma de comunicação e que ela é uma forma de construção recíproca muito antiga e que funciona. Então, uma ideia no campo, por exemplo, dos pensamentos é chamada de forma-pensamento. Forma-pensamento. Se nós formos fazer um recorte pela geometria sagrada, nós vamos ter a esfera como uma estrutura perfeita, evidentemente a junção de vários pontos, aí não vamos nem falar em parte, né? E esses pontos seriam inúmeros atributos, e no caso da mente, inúmeras ideias, né, que vão formar o nosso cabedal, a nossa bagagem, os nossos resultados mentais. A comunicação por ideias, ela parte do ponto em que no bidimensional nós podemos preservar as ideias em símbolos, e aí novamente referindo ao Matrix, que pegou esses símbolos e colocou em realidade a ideia de uma coisa lá em cima que socorre quem está embaixo, e quem está embaixo é um escolhido porque num dado momento ele manifesta ali uma qualidade, investe-se nessa qualidade, e num dado momento ele está maduro, dá para fazer um contato, vai no oráculo e vai ali, vai lá, e pesquisa, e olha o tarô, e olha não sei o quê, entende que isso é uma semi-magia, ainda é um negócio inferior, mas tem algo superior que vem de dentro, e que o laboratório interno tem que ser aberto, e aí ele vive uma realidade superior representada lá por um poder marcial, né, de aplicação de artes marciais e de enfrentamento no sentido bélico, né, armado, é um trem, e os símbolos são muito fortes, mas quanto a se preservar as ideias através de símbolos, isso é muito antigo, porque a razão discerne os símbolos. E a parte abstrata da mente, que precisa estar em crescimento, cresce quando penetra no significado tridimensional desses símbolos. Né? Por exemplo, um círculo pode significar o microcosmo, mas nós sabemos que ele é uma esfera. Então, nós podemos, no campo da geometria, partindo para uma geometria platônica, no campo dos sólidos, e penetrando para uma geometria profunda e sagrada, entender que o círculo evolui para a esfera, não é? O quadrado evolui para o cubo, não é isso? Assim, o triângulo evolui para a pirâmide, e esses maravilhosos símbolos já dentro do campo da ideia, ou das ideias, ou o extrato terrestre dos arquétipos, como é o termo técnico no campo da ciência esotérica.
vão nos permitir conhecer e percorrer uma trilha de reconstrução, de despertar e reconstrução da mente abstrata, reconstrução, porque antes do grande problema que gerou a Matrix como campo de acolhimento e aprisionamento, os microcosmos tinham uma pessoa elevada que possuía esses e outros atributos, pessoa essa que precisamos reconstruir na forma da reconstrução dos nossos corpos, os existentes e os outros 3 por existir. No vídeo anterior eu falei da questão da morte, aí falei ou falamos, eu sou um coletivo também, da questão dos 4 corpos. Mas a comunicação, então, por ideias, no sentido desse mergulho, que os elementos fundamentais, o ponto mergulha em si mesmo e revela a linha mergulha em si mesmo e revela o plano, essa fala é muito bonita, né? O plano mergulha em si mesmo e revela. Então o cubo mergulhando em si mesmo revela o universo, revela a matéria. E o espírito mergulhando nessa matéria, e podemos falar da matéria mergulhando em si mesma através disso, vai revelar, então, a qualidade daquilo que está depois da matéria, daquilo que é o próprio espírito e etc. Geralmente, a Matrix é uma unidade de socorro para aqueles escolhidos, aqueles em quem já se viu manifestada uma apetência, em quem se fez, então, portanto, a partir de várias fraternidades em várias épocas, um investimento. Esse protagonista, ele é, na verdade, esse campo eletromagnético esferoidal, chamado lá, então, pelos antigos. Tebas é uma referência, de microcosmo. Ele tem um ponto central que é a semente divina. E ali dentro manifesta-se uma personalidade cujo corpo mental, em sincronia, e vamos lá para Jung, né, o negócio da sincronicidade, mas em sintonia é um termo mais profundo, com o campo, ou a egrégora original, universal, divina, permite, então, a nós, que não somos o ser original, somos uma enxertia dentro do ser original, que é o microcosmo, o entendimento dos signos, né, dos inúmeros signos antigos e contemporâneos e nessa e naquela outra língua, mas entendimento dos signos, dos símbolos, da comunicação por imagem, da comunicação por transformação e evolução da imagem, como eu disse há pouco, das figuras pictográficas para as figuras 3D e as figuras 3D no campo interior mental, que são as ideias cuja representação inferior são as formas pensamento. No plano elevado da mente abstrata, no plano elevado, então, das ideias, as ideias são abstratas, mas evidentemente a pessoa, o iniciado, o iniciando, o estudante, como se chama lá no Oriente, o aluno, como se chama no campo escolástico do mestrado cristão, né, do mestre Jesus Cristo, né? Esse aluno, ele vai lidar com o produto, né, ali que ele alcança com o seu empenho, com a sua percepção, com a sua mente concreta. Então,
Aquilo que está no campo do abstrato, naturalmente, que se reveste, sim, de uma roupagem tridimensional, possibilitando o seu mergulho no abstrato e no entendimento que está no abstrato. É evidente que uma pessoa que está avançada nisso, um grupo, uma fraternidade, terá sempre uma unidade de socorro e publicará, então, estes conhecimentos, recheado de informações, evidentemente, uma planificação contemporânea, a fim de que aqueles indivíduos cuja essência no burilar do caminho desse protagonista, que é o microcosmo, recebeu um corpo, um patrimônio natural ali, caminhou, 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 experienciou, experimentou, fez, desfez, construiu, viu ruir, no final feneceu. Aquele ser ficou para trás, ficou aquela experiência dentro do microcosmo, que acolhe outra criança, e o microcosmo vai seguindo até que um microcosmo já com bastante bagagem, bastante conteúdo, adota uma pessoa que começa a entender essas coisas e percebe que esse campo de informação que fala da fissão da semente divina no centro do microcosmo, coincidindo com o coração humano, libera uma força que permite, então, a reconstrução dos corpos originais e, portanto, uma fuga da matrix. Observemos como isso está recheado de ideias e como isso é uma pura comunicação por ideias. Tem o mundo divino e tem a Matrix. Tem o mundo original, tem o mundo perfeito, tem o mundo do belo, tem o mundo da harmonia e tem a Matrix. A Matrix é o campo da dualidade, essencialmente da dualidade. E este campo da dualidade é onde, e precisamos ter consciência disso, investe-se aqui, fura-se o bloqueio lá. Coloca-se aqui e é retirado lá. É o campo dos pares de opostos, né? Não há dia se não houver noite, né? Não há bem se não houver mal, não há Deus se não houver o contrário de Deus. E aí é preciso se colocar num conhecimento central, né? O Buda falou da ausência de ipseidade, a ausência de contaminação. Você não se contamina nem à esquerda nem à direita. Você segue o dourado caminho do meio termo, o caminho do centro. E essa corda bamba do centro, ela começa com o entendimento das primeiras ideias, ela caminha para uma cerca de varinha, né? No Oriente tem um negócio do bambu, eles comem bambu e fazem casa de bambu, na roça também, no Brasil, faz cerca de bambu. Você começa na corda bamba, depois vai andando numa cerquinha de bambu, lá na frente já tem uma cerca de umas varinhas mais sólidas, você passa para um muro, e vai andando em cima do muro, e não tende para um lado e não tende para o outro, e vai seguindo, e isso vai virando uma estrada sólida, uma estrada plana, uma estrada cuja convicção, vindo do campo mental preparado, que experienciou em si a realidade dos conhecimentos acessados, percebe que, na verdade, isso é estruturado de uma maneira em corpos que, por fim, são indestrutíveis ao processo da natureza, porque a energia que os compôs vinda da semente central. E aí o termo semente é uma ideia muito boa. Eu perguntei para um cientista internacional o que era um fóton. A minha curiosidade é porque o fóton é a partícula de luz. Ele falou, olha, a melhor ideia é de que ele é um grão de luz. Ele não precisou falar muita coisa, eu confirmei, olho no olho, algumas palavras. Não precisou falar muita coisa, porque o grão, né, a semente, o grão, nós chamamos de grão a unidade do cereal, né, que é um monte de semente, né, cereais. E aí você pega um cereal, põe na terra, joga uma aguinha, aquele negócio do feijão, e você tem ali o desdobrar, às vezes, uma sementinha pequena, né?
um arvoredo assustador, poderoso, que tem um metabolismo, um sistema radicular frondoso, copado, e a tradição nos fala do ser interior como isso, né? Que surge lá numa sementinha em Atman, quiçá um átomo, quiçá um fóton de luz, que está onde está o coração humano, no centro do microcosmo, e que cresce como uma árvore, e aí vamos lá para a Cabalá, da doutrina esotérica do judaísmo, ou para a alquimia árabe, ou para a alquimia hindu, que vai falar com outros símbolos dessas mesmas grandezas e concluindo com as mesmas ideias. Uma árvore que cresce a partir dessa semente no jardim, no paraíso original, e aí estamos falando da Ars Reconstructio, da reconstrução humana da grande arte antiga, dos grandes antigos. Existiram os medíocres lá para trás também, né? Os caras da forma exterior, e aí você vai ver isso em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer civilização, qualquer cultura. E esses grandes, então, através dessas ideias, nos comunicam de uma realidade, por fim, mais concreta do que a ilusão da Matrix, do que essa verdade concreta ao nosso redor, porque é tangível apenas por aquele que trabalhou em si os canais, endireitando os caminhos, numa fala lá escrita no grande manual bíblico, para esse Senhor que está embotado nessa semente divina no coração. Esse nosso eu superior, verdadeiro e tangível, através do entendimento dessas ideias. Sete Raios Podcasts Evadidos da Matrix. Olha a pegadinha de significado por ideia nessa fala seguinte. Com você em todos os sentidos, inclusive no sexto. É isso aí, consuma nosso conteúdo, reconsuma, ouça, reouça, compartilhe com as pessoas aí que tem a ver com essa melhor forma de entretenimento possível aqui no nosso plano, no nosso presente. E nesse momento, né, que a humanidade outra vez precisa de luz, precisa deixar essa guerra quieta e reduzir as outras formas de guerras, que são muitas também, e reciclar e continuar para frente. Deixe sua mensagem, ajude o canal.